Vamos lá. Vamos falar agora na nossa revisão sobre eletrocardiograma. O eletrocardiograma normal, tá? A gente não vai entrar em patologias, não é o ideal falar de patologias, porque primeiro vocês têm que entender o normal, para depois entrar em patologia. O eletrocardiograma é complexo, tá? Então, principalmente quando envolve patologias, ele é complexo. Mas o eletrocardiograma normal já dá uma base boa para a gente de entendimento, pelo menos, do que é normal e do que não é normal. E o que é o eletrocardiograma normal? O eletrocardiograma, ele funciona através de potenciais elétricos gerados por eletrodos que são colocados na superfície da nossa pele. Então, são potenciais elétricos gerados por corrente de eletrodos colocados na superfície da nossa pele. Quem aqui já fez eletrocardiograma? Acho que muita gente já deve ter feito, né? Em você mesmo. Foi no hospital, precisou fazer um eletro. O que é que acontece? É colocado eletrodos nos braços, eletrodos nas pernas e eletrodos aqui na região pré-cordial. E esses eletrodos, eles vão interagir com os potenciais elétricos gerados pelo nosso coração. Lembra do capítulo anterior, do capítulo 10? A gente não estava falando de um sistema de condução elétrico do coração? Esse sistema de condução elétrico do coração é eletricidade. Não são potenciais elétricos? Beleza. Então, se são potenciais elétricos, esse estímulo elétrico, quando passa pelo coração, ele se propaga para fora também, porque é eletricidade. Então, se esse estímulo elétrico se propaga para fora, ele interage com a nossa pele. E a partir disso, se a gente coloca conectado a eletrodos sobre a nossa pele, a gente vai ter traçados específicos ditos por cada eletrodo que é colocado na superfície da nossa pele. Então, são interações de potenciais elétricos gerados por eletrodos colocados na nossa pele. Isso é o eletrocardiograma normal. E essa interação acontece através do sistema de condução elétrico do coração. Nó sinusal, nó atrioventricular, feixe de His e fibra de Purkinje. Isso tudo acontece através de uma interação entre eles. Se não existisse esse sistema de condução elétrico do coração, não ia ter como a gente ter esses traçados específicos em um papel, em uma folha de papel, gerados por estímulo elétrico. E por que a gente consegue que isso aconteça no nosso corpo, no corpo do ser humano? O nosso corpo, ele é composto por 70% de água. E água é o quê? Água é um ótimo condutor de eletricidade. Então, toda a eletricidade, que geralmente essa eletricidade, ela vem do nosso sistema nervoso, tá? Toda a eletricidade vai ser conduzida muito fácil pelo nosso corpo. Vai ser conduzida muito fácil para o nosso corpo e, consequentemente, para as extremidades do corpo, seja pele, qualquer tecido mais extremo, certo? Por conta da alta condutibilidade que nosso corpo tem, por conta da quantidade grande de líquido que nosso corpo tem, tá? Então, por isso que a gente consegue esses traçados específicos num papelzinho, que é o eletrocardiograma, que a gente vai analisar aqui um pouco o normal, certo? O que é que a gente precisa saber das características do eletrocardiograma? Vamos fazer algo melhor aqui. Vou alocar direito aqui para a gente tentar analisar esse eletrocardiograma. Todos conseguem ver esse eletrocardiograma no quadro? Sim? Então a gente vai falar com base nele, beleza? Então, gente, o que é que a gente vai ter aqui quando a gente está falando do nosso eletrocardiograma? Deixa eu apagar essa parte aqui, só para a gente facilitar o entendimento de vocês. Quando a gente está falando do eletrocardiograma, a gente vai ter esse traçado principal. O que significa esse traçado principal? Esse traçado principal, ele significa para a gente um batimento cardíaco. Isso aqui é um batimento cardíaco. Então, o batimento cardíaco ele é composto por uma onda P
um complexo que é QRS e uma onda T. E essas ondas, elas trabalham através da excitação rítmica do nosso coração. São respostas dadas pela excitação rítmica do nosso coração, pela contração, pelo relaxamento do nosso coração, das nossas fibras musculares. Por exemplo, a nossa onda P, a primeira que a gente analisa aqui, essa aqui. A nossa onda P, o que é que ela é? Ela é uma onda de despolarização. 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 Já ouvi isso antes. Vocês ouviram isso no capítulo 5. Lembram? Capítulo 5. Alguém, eu acho que mandaram uma mensagem aí. Tá todo mundo escutando? Manda um alô aí. Estão me escutando? Beleza? Ah, tá. Que me mandaram alguma coisa dizendo que não estava dando para escutar. Mas tranquilo. Vamos lá. Se a gente está falando de despolarização, a gente fala também de repolarização. E a gente falou disso quando? A gente falou disso no capítulo 5. Lembra o capítulo 5 do Guyton? Acho que deve ter sido a primeira parcial de vocês, que falava sobre ondas de despolarização e repolarização. E falava isso tanto quando a gente falava de músculo esquelético, que era um tipo de onda de despolarização e repolarização, como quando a gente falava de um músculo cardíaco. Então, aqui, vamos fazer uma onda de despolarização e repolarização no músculo cardíaco, que é o nosso foco. Como era? Lá no capítulo 5 falou pra gente. Despolarização, repolarizou, lento, repolarizou total. Lembram disso? Isso aqui era no capítulo 5. Meu desenho não é tão bonito, tá? Mas pelo menos eu acho que dá para vocês terem uma noção. Esse aí é o que tem a meseta, né, professor? Exatamente. Capítulo 5. Você estudou, tá vendo? Se lembra porque estudou. Isso é muito bom. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Isso tudo aqui é falado para a gente no capítulo 5, ondas de despolarização e repolarização. Antes de falar disso aqui, tá vendo como o Guyton ele fica se complementando o tempo todo? Então, a gente vai ter aqui uma parte que está reta aqui e reta aqui. O que seria essa parte reta? O repouso, o potencial de repouso. Lembra que no primeiro slide, quando a gente estava falando de excitação rítmica do coração, no primeiro slide, a gente estava falando de potenciais de repouso no músculo cardíaco e potenciais de repouso no músculo ventricular, e, consequentemente, eu falei do músculo esquelético. No capítulo 5, fala para a gente que o potencial de repouso, quando a membrana está polarizadinha, de boa, em repouso total, o que é que a gente tinha? O potencial de repouso do músculo esquelético era o quê? Era menos 90 milivolts, não era? Ó, menos 90 milivolts, certo? Lembram disso? Então, se o potencial de repouso era de menos 90 milivolts no nosso músculo esquelético, a gente viu que no nosso músculo cardíaco, esse potencial de repouso, ele era de quanto? Alguém lembra? Ninguém lembra? Nada? Isso, o Eberton. Menos 55 a menos 60 milivolts. Então, quando a gente fala de um potencial de repouso numa fibra muscular atrial, a gente tinha menos 55 a menos 60. Mas quando a gente falava de uma fibra muscular ventricular, a gente tinha menos 85 a menos 90 mesmo, que era isso aqui, certo? E por que eu estou falando disso aqui? Porque essas ondas de despolarização e repolarização vão ter que acontecer aqui no nosso eletrocardiograma, o tempo inteiro. E são interações com a fibra muscular. Interação com entrada de sódio, ou entrada de potássio, ou entrada de cálcio, abertura daqueles canais iônicos, tá? Que a gente aprende na fisiologia, lá no iniciozinho, nesses capítulos iniciais. 4, 5, 6, fala desses terminais iônicos na membrana, tá? E esses terminais iônicos, quando eles são excitados, eles abrem e se difunde ou sai uma quantidade de íons específicos. E esses íons são
íons de despolarização e íons de repolarização, tá? Aqui, quando a gente fala do músculo cardíaco, que é esse gráficozinho, a gente está no repouso aqui, tá? Vamos botar que a gente está no repouso aqui a menos 85 milivolts. Menos 85 milivolts. Aí, quando acontece a excitação do nosso coração através de um impulso elétrico, vai ser através do neurônio motor, que vai liberar vesículas com acetilcolina, aquela coisa toda bonitinha que a gente aprende. E aí vai abrir canais rápidos de quê? Sódio. E aí vai entrar sódio aqui, ó. Sódio, Na, sódio. Vai começar uma permeabilidade muito grande a sódio, e vai começar a entrar muito sódio nessa membrana. Como o canal é rápido, canal rápido de sódio, o que é que vai acontecer? No momento em que abriu esses canais, grande quantidade de íon sódio vai entrar para dentro da minha membrana. Então, grande quantidade de íon sódio vai entrar para dentro da minha membrana. E com isso, vai acontecer uma excitação da minha membrana. E aí, vai acontecer a despolarização. Excitou a membrana, despolarizou. E aí, o nosso gráfico sobe. Vai ter um momento em que aconteceu a propagação de todo o impulso elétrico pela parte interna da minha membrana, em que esses canais vão começar a ser fechados, esses canais rápidos de sódio, e vão abrir canais lentos de cálcio. Canais lentos de cálcio. E aí esses canais de cálcio, eles são canais do tipo L, que são canais lentos. E eles abrem bem devagarzinho. E é graças a esse devagarzinho que ele vai abrindo, que a gente tem o que o colega falou, que é a meseta. Que é uma demora para propagação do impulso. Certo? Que é o que a gente vê muito no coração. A gente não vê o coração fazendo uma contração e um relaxamento. A gente não vê o nó do atrioventricular retardando o impulso. Então, é justamente isso que está acontecendo. Abertura de canais, isso eu estou falando lá da parte interna da fibra. Não é nem o foco do nosso conteúdo, do nosso slide, que são capítulos que vocês tiveram na P1. Mas é bom relembrar porque cai aqui dentro, para a gente entender isso aqui. Depois que esses canais lentos de cálcio eles se abrem, logo em seguida eles já se fecham, eles se fecham muito rápido. E a partir disso, vai abrir canais que são canais de potássio, do casinho, canais de potássio. E o canal de potássio, ele vai começar, o potássio ele está rico dentro da membrana muscular, na parte interna. E esse potássio, ele começa a sair, abrir o canal dele, ele começa a sair, ir para o líquido extracelular, e começa a sair. Com essa grande saída de íons potássio, eu vou começando a deixar a minha membrana novamente negativa, 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 até ela conseguir chegar de novo ao seu potencial de repouso bem negativo. E aí ela ficar em repouso. E é assim que funciona todo o mecanismo. E como a gente está falando aqui de eletrocardiograma, a gente sabe que a gente vai ter ondas P, complexo Q, R, S e onda T. A nossa onda P é uma onda de despolarização. É uma onda de contração, despolarização. O nosso complexo QRS também é um complexo de despolarização, tá? Complexo de despolarização. Então, vai ser um complexo de contração. E a nossa onda T é uma onda de repolarização, ou seja, tentando essa membrana voltar novamente para o seu potencial de repouso, para aí novamente ela ser estimulada aqui e gerar um outro batimento cardíaco, através de uma nova onda P, complexo QRS, onda T. Certo? Tranquilo? E isso é o básico do básico, para a gente entrar em si e começar a falar sobre derivação, falar sobre todos os conceitos mais complicados do eletrocardiograma. Então, a gente vai ter onda P, despolarização dos átrios. Na onda P vai acontecer a despolarização dos átrios. Complexo QRS,
Despolarização dos nossos ventrículos. Lembra que as fibras de Purkinje são fibras de alta velocidade e bem calibrosas? Então, elas estão na região do ventrículo. Por isso que a voltagem que a gente vai ter no nosso ventrículo, no complexo QRS, é muito maior que o do átrio, certo? Porque aqui a gente vai ter uma ativação elétrica muito mais intensa do que aqui. Então, onda P, despolarização dos átrios. Complexo QRS, despolarização dos ventrículos. Onda T, repolarização dos meus ventrículos. Beleza? Tranquilo, pessoal? A gente dá seguimento? Professor, dentro do complexo QRS, que é a despolarização dos ventrículos, eu tenho uma diferenciação se é o do direito ou do esquerdo, ou eles dois ocorrem juntos? Ocorrem juntos. Lembra que eu falei para vocês que o átrio e o ventrículo, eles contraem e relaxam de forma simultânea? Ou seja, átrio direito e átrio esquerdo contraem ao mesmo tempo e relaxam ao mesmo tempo. O ventrículo direito e esquerdo também. Eles contraem e relaxam ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o meu ventrículo direito está mandando sangue para o tronco pulmonar, o meu ventrículo esquerdo está mandando para a artéria aorta, de forma simultânea. O que não pode acontecer de forma simultânea? Átrio e ventrículo contrair de forma simultânea. Isso que não pode. Porque aí eu perco o tempo de enchimento da minha bomba muscular. E aí eu não consigo fazer a função específica dela. Beleza? Professor, essa me tira uma última dúvida. Pode falar. A onda Q seria a despolarização do septo e a onda R seria do ápice e a onda... Ou melhor, a onda R seria do ápice e da S seria da base? Não necessariamente, tá? E isso o Guyton tá aí para tirar até a dúvida de vocês, entendeu? Em relação ao complexo QRS, ele é um complexo de despolarização. E ele não é específico para te dizer se ápice, base, metade, fibras de Purkinje, onde é específico. Ele é um complexo de despolarização. É isso que acontece com ele, tá? E inclusive no Guyton você não vai achar em nenhuma parte falando isso para você. A onda Q é uma onda de despolarização de tal coisa. Até porque o próprio Guyton confirma para gente que a onda Q ela raramente é vista no eletrocardiograma. Então os estudiosos descreveram uma onda Q para gente, só que na maioria das vezes ela não existe. Então, tanto que a gente fala, quando a gente fala de segmento, tem um segmento que é chamado de segmento QT. Mas só que o próprio Guyton fala entre parênteses, ele coloca, mas pode ser chamado de segmento RT pela falta de apresentação da onda Q em muitos momentos. Ela é uma onda que geralmente, é uma dica até para o dia a dia de você como médico, tá? Quando a gente encontra uma onda Q evidente no eletrocardiograma em um paciente no dia a dia, é uma onda que fala para a gente mais sobre cicatriz de infartos anteriores. Então, é uma onda isquêmica. É uma onda que a gente já prediz que o paciente já teve uma isquemia aguda em algum momento da vida dele, que fica uma cicatriz nessa região, tá? E essa isquemia pode ter sido em qualquer parte do coração, né? Em qualquer porção de coronária em si. A parte que vai para cara anterior, para inferior, para as laterais, entende? Então, o complexo em si, ele é um complexo de despolarização dos ventrículos. Então, ele não prediz para a gente exatamente que parte é, tá? Alguém levantou a mão? Iago Vinícius, pode falar. O professor, na parte do QRS, que é a despolarização dos ventrículos, certo? Certo. Na hora desse impulso, os dois vão ter a mesma força ou não? Você está falando em relação à despolarização do átrio e do ventrículo? Do ventrículo, os dois ventrículos. Em relação à força, você está falando? Isso. Em relação à parte funcional, é diferente. Por quê? A parede miocárdica do nosso ventrículo esquerdo,
ela é mais espessa que no nosso ventrículo direito, correto? Por quê? Porque o nosso ventrículo esquerdo, ele tem que ter uma pressão muito maior para poder enviar sangue para todo o sistema, através da artéria aorta, correto? Já no nosso ventrículo direito, não precisa disso, porque é só enviar para o pulmão, e o pulmão está perto, não precisa de uma pressão tão grande, certo? E isso até o nosso capítulo 14 explica sobre isso, sobre essas pressões nos vasos. E quando a gente fala de despolarização no ventrículo e no ventrículo direito e esquerdo, a gente vai ter uma diferença um pouco significativa quando a gente fala de força de pressão para essa despolarização no ventrículo esquerdo. Mas isso não é o foco do eletrocardiograma normal para vocês. Entende? Um professor não pode perguntar isso dentro de eletrocardiograma normal. Ele pode perguntar lá dentro de circulação. Quando está falando de artérias, veias e etc., aí sim pode perguntar, porque são de acordo com resistência, fluxo e o gradiente de pressão que a gente calcula isso, tá? Mas só que por conta da parede e do vaso correspondido, o ventrículo esquerdo ele tem que fazer uma força maior, uma pressão maior, ele tem que exercer uma pressão maior. Tanto que a pressão no ventrículo esquerdo é maior que do ventrículo direito, tá? Isso funcionalmente falando, beleza? Tanto que num paciente com hipertensão, que é o que vocês vão encontrar no dia a dia, paciente que é hipertenso há 15 anos, 20 anos, você vai encontrar a região, as derivações que olham para o lado esquerdo nesse paciente com complexo QRS mais alongado. Por quê? Porque esse paciente precisa fazer tanta pressão sempre durante 20 anos para enviar sangue pela parte sistêmica dele, pela artéria aorta, que aí o músculo cresce. E esse músculo crescendo vai aumentar a pressão, consequentemente vai aumentar as minhas linhas eletrocardiográficas. E aí você vai ver derivações como V4, V5, V6, V3, V4, V5, V6, o paciente vai ter lá um complexo QRS bem alongado. Então, isso é o que você vê no dia a dia. Isso não é eletrocardiograma normal, tá? Beleza, professor. Obrigadão. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, vamos continuar. Todos aí enxergando o slide? Tranquilo? Então, a gente falando das características do eletrocardiograma normal, a gente já conversou um pouquinho explicando o que era cada uma dessas ondas. A onda P, só para a gente relembrar, vai ser uma onda de despolarização atrial, despolarização dos nossos átrios, tá? Uma onda de despolarização atrial. Complexo QRS vai ser uma onda de despolarização ventricular, tá? Despolarização ventricular. Com isso, o que é que eu tiro de conclusão? Que a onda P e o complexo QRS são ondas de despolarização. Isso pode ser uma pergunta de prova, tá? Quais são as ondas de despolarização que eu encontro num eletrocardiograma normal? Onda P e complexo QRS. Porque a onda T é uma onda produzida por repolarização dos meus ventrículos. Repolarização dos meus ventrículos, tá? E essa onda T está falando de repolarização dos ventrículos. Ah, beleza, mas eu queria saber sobre a repolarização dos átrios. Não existe? Existe. Existe a repolarização dos nossos átrios. A gente vai até ver sobre isso. Mas a repolarização dos nossos átrios acontece em cima do complexo QRS. Como o complexo QRS ele tem uma voltagem muito grande, porque é uma onda de despolarização, de contração de ventrículo, e o ventrículo precisa fazer muito mais força que os átrios. Concordam comigo que o átrio está aqui em cima, né? O átrio, ele, para mandar sangue para o ventrículo é fácil. A gravidade ajuda ele, não ajuda? Não está em cima? Então a contração que ele tem que fazer é mínima. A despolarização que ele tem que fazer é mínima, porque ele está com gravidade. O ventrículo não. O ventrículo está aqui embaixo. O ventrículo ele precisa ir contra a gravidade,
Por isso que ele precisa fazer uma força maior para a ejeção desse sangue pelos grandes vasos. E aí, por isso que eu vou ter o nosso complexo QRS, que é a despolarização do ventrículo, com uma voltagem muito maior que a onda P, que é dos átrios, e a onda de repolarização, que é a onda T, tá bom? É tido para a gente que esse processo da onda T no músculo ventricular, normalmente, ele vai ocorrer 0,25 a 0,35 segundos após a despolarização. Ou seja, após o início da nossa despolarização do ventrículo, ou seja, aqui na região da nossa onda Q, até iniciar a repolarização do meu ventrículo, que é na região onde se inicia a onda T, eu vou ter um intervalo que dura em torno de 0,25 a 0,35, tá? 0,25 a 0,35. Do início da onda Q até o início da onda T. Dura 0,25 a 0,35 segundos, tá? Esse intervalo. E aqui a gente fala de uma relação entre o potencial de ação monofásico do músculo ventricular e as ondas QRS e T do eletrocardiograma padrão. Então, o que eu estava explicando para vocês aqui no quadro, sobre esse potencial de ação chegando e gerando despolarização, meseta, repolarização. É isso que está acontecendo nessa figura 11.3 do Guyton, falando sobre um potencial de ação na fibra do músculo ventricular. Então, ele está falando sobre essa região do ventrículo, que é o complexo QRS, e a onda T, que é a região do ventrículo. Então, ele estava mostrando para a gente uma projeção desde a despolarização, que começa aqui na onda Q, tá vendo? Uma despolarização, que ela é bem rápida e vai até um pico, que é a onda R, né? Por ela ser um complexo de despolarização rápido. Depois vai ter interação dos íons cálcio, fazendo potencial de meseta, que são canais de cálcio lento, lembra? Logo em seguida, esses canais de cálcio lento se fecham e se abrem canais de potássio, que são canais de repolarização rápida para o nosso ventrículo. E aí, na abertura desses canais de potássio, é que a gente vai ver a formação da nossa onda de repolarização, porque a abertura do canal de potássio serve para acontecer a repolarização, ou seja, essa linha descer e chegar de novo ao potencial de repouso da membrana. Então, é isso que acontece aqui até o final da nossa onda T. E é isso que é mostrado nesse potencial de ação monofásico da fibra do músculo ventricular, tá? Em cima aqui, o que a gente desenhou no quadro: despolarização, repolarização, a meseta pela interação dos íons dos canais de cálcio lento, tudo isso que vocês viram no capítulo 5, tá? Do Guyton. E aqui relacionado com o eletrocardiograma na parte de baixo, que tudo isso aqui de despolarização e repolarização é o tempo que está acontecendo dentro do complexo QRS e onda T, que é essa região do complexo QRS e onda T, é o que eu estou falando de ventrículo. Então, é uma despolarização e repolarização ventricular, que são muito mais efetivas do que a atrial, porque a atrial, ela funciona com a gravidade. Então, é só abrir a minha válvula atrioventricular que o sangue desce para os ventrículos. Já para esse sangue ser enviado para pequena circulação e para grande circulação, precisa de fazer força quando já está no ventrículo. Senão, ele não vai ser enviado. Se o ventrículo não contrair de forma efetiva, esse sangue não consegue ser enviado para os grandes vasos, para a aorta e para o tronco pulmonar. Então, relação entre a contração atrial e a ventricular e as ondas do eletrocardiograma, tá? Os nossos átrios, eles se repolarizam, como eu tinha meio que já falado para vocês, e que a gente tinha um slide específico para falar disso. Os átrios, eles vão se repolarizar cerca de 0,15 a 0,20 segundos após o término da onda P, tá? Isso coincide com o nosso complexo QRS. E como o nosso complexo QRS, que é uma onda de despolarização ventricular, ele tem uma voltagem muito grande, porque ele tem que fazer uma força muito grande para que o ventrículo contraia, porque o ventrículo está contra a gravidade, que a gente viu. Então,
esse complexo QRS, ele fica na frente da repolarização dos átrios. Por isso que a gente não consegue ver no eletrocardiograma normal a onda de repolarização atrial. Porque essa onda de repolarização atrial, ela vai acontecer 0,15 a 0,20 segundo após o término da onda P. Então, a gente tem uma onda P, como a que a gente tem aqui no quadro, tá? A gente tem uma onda P. Essa onda P, ela termina. Quando ela termina a onda P, 0,15 segundos depois do término dela, vai ter a onda de repolarização do nosso átrio, tá? A onda de repolarização do átrio. Só que está exatamente em cima do complexo QRS. E o complexo QRS, como é maior, ele tem uma voltagem muito maior, ele sobressai essa onda de repolarização atrial. Por isso a gente não consegue ver, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Por exemplo, numa imagem como essa aqui, que eu tenho 2 batimentos cardíacos, ó. Eu tenho um eletrocardiograma aqui com um batimento cardíaco, PQRST, e outro batimento cardíaco, PQRST. O que é que eu vou ter? Onda P aqui, despolarização dos átrios. No final da onda P, vai ter o que a gente chama de segmento, ó. Final da onda P, vai ter o que a gente chama de segmento PR. Segmento PR. Porque eu posso chamar ele de PQ também, mas por que geralmente eu não chamo? Porque essa onda Q, na vida real, ela geralmente ela não aparece. Então, por isso que geralmente é preconizado ser chamado de segmento PR. Segmento PR. Esse segmento PR, ele é do final da despolarização do átrio até a despolarização do ventrículo, certo? Que é o complexo QRS. Isso aqui tudo, do final da despolarização do átrio para início da despolarização do ventrículo, tem em torno de 0,15 segundos. E isso coincide com o que a gente ouviu falar aqui. 0,15 segundos. Que é o tempo para acontecer a repolarização dos nossos átrios. Coincidindo assim, para a gente, com o quê? Com o complexo QRS. É por isso que a gente não consegue ver a nossa onda de repolarização atrial, porque ela coincide com o complexo QRS. E o complexo QRS é bem grandão, né? Ele tem uma voltagem muito grande em relação a qualquer outro segmento, certo? Como consequência, a onda de repolarização atrial, conhecida como onda T atrial, é em geral encoberta pelo complexo QRS, que é muito maior. Por essa razão, raramente se observa uma onda T atrial no eletrocardiograma. Isso aí é o que a gente já tinha falado, né? A onda de repolarização ventricular, que é a onda T no eletrocardiograma normal, normalmente a repolarização do músculo ventricular começa em algumas fibras cerca de 0,20 segundos após o início da onda de despolarização, mas em muitas outras fibras demora cerca de 0,35 segundos. Os professores geralmente gostam de preconizar, pessoal, como que a distância, né, desse intervalo QT, que é um intervalo começar uma onda de despolarização ventricular e iniciar uma onda de repolarização ventricular, a maioria dos professores usam como que demora cerca de 0,35 segundos, tá? 0,35 segundos, beleza? Que aqui, ó, que ele fala, a onda de repolarização ventricular, que é a onda T, normalmente, em algumas fibras, o que é que a gente vai ver? Cerca de 0,35 segundos após o início da despolarização. Então, o que é que a gente pode tirar dentro de um eletrocardiograma? Por exemplo, eletrocardiograma. A gente tem aqui uma onda de um complexo de despolarização dos ventrículos, né, que é o complexo QRS. Complexo QRS iniciou aqui. A gente vai medir a distância entre o início da despolarização do ventrículo, que é aqui na onda Q, até o início da repolarização do ventrículo, que é aqui no início da onda T. Geralmente, esse intervalo aqui tem cerca de 0,20 a 0,35 segundos. Alguns livros falam
para gente que é 0,20 segundos até aqui e mais 0,15 segundos até aqui. Então, o total seria do final da onda, do início da onda, da onda de despolarização, do início da onda Q até o final da onda T, 0,35 segundos. Por quê? Porque a onda T, ela tem uma velocidade, uma distância de 0,15 segundos. Então, se eu pego 0,35, diminuo 0,15, vai dar 0,20. Então, daqui para cá, da onda Q para o início da onda Q, 0,20. Da onda Q para o final da onda T, 0,35. Só a onda T, 0,15 segundos. Beleza? Então, são números que eu acho que é importante vocês irem para a prova sabendo, porque os professores de fisiologia gostam muito de perguntar esses numerozinhos, tá? Então, eu acho que é bem importante vocês gravarem esses numerozinhos. Quando a gente fala de calibração e voltagem e o tempo do nosso eletrocardiograma, as voltagens do nosso eletrocardiograma ele vai ser registrado por ondas no eletrocardiograma normal, que depende da maneira com que os eletrodos, aqueles eletrodos que a gente falou, mão, aqui nos braços, na perna e na região precordial, vão ser postos em contato com a superfície do corpo, tá? Então, a partir disso, a gente vai ter traçados específicos para a gente. No eletrocardiograma normal, o que é importante a gente saber? Esses intervalos e a distância desses intervalos. Por exemplo, um intervalo PQ ou PR, né? O que seria um intervalo PQ ou PR? Intervalo PQ é um intervalo que ele começa na despolarização do átrio, ou seja, no início da onda P, e vai até o início da onda Q. Então, isso é um intervalo PR ou PQ. E qual é a distância dele? Ele mede cerca de 0,16 segundos. Intervalo PR é diferente de segmento PR. O segmento PR é do final da despolarização do meu átrio para início da despolarização do meu ventrículo. Então, são conceitos diferentes, tá? E que vocês têm que ter em mente isso. Intervalo PR é diferente de segmento PR. Intervalo PR é do início da despolarização do átrio até o início da despolarização do ventrículo. Segmento PR é do final da despolarização do átrio até o início da despolarização do ventrículo, tá bom? Então, o que é que corresponde esse segmento PR? O que é que ele corresponde para a gente? Ele corresponde ao tempo que o estímulo leva para alcançar os ventrículos após uma despolarização inicial. O tempo que o estímulo leva para alcançar os ventrículos após uma despolarização inicial. Ah, tá fazendo sentido algumas coisas. Quando a gente falou de excitação rítmica, lá do sistema de condução, a gente falou que o estímulo chegava com o nó sinusal, era propagado pelo átrio e ia para o nó do atrioventricular. Quando chegava no nó do atrioventricular, esse estímulo era retardado. Ele tinha uma demora na passagem desse estímulo para o nosso ventrículo, por conta da falta de uniões comunicantes entre as fibras, lembra? E esse retardo que a gente viu lá, que acontece no nó do átrio ventricular, ele acontece aqui, exatamente no nosso segmento PR, que o nosso segmento PR, olha aqui, ele corresponde ao tempo que o estímulo leva para alcançar os ventrículos após a despolarização inicial. Ó, meu átrio com a onda P despolarizou, ou seja, nódo sinusal despolarizou totalmente o átrio, todas as fibras dos músculos atriais. E aí chegou esse estímulo no nó do atrioventricular. O nó do atrioventricular é essa região aqui, onde vai ter o retardo no estímulo, que corresponde para a gente no eletrocardiograma a um segmento PR, tá? Um segmento PR, que é do final da despolarização do átrio a início da despolarização do ventrículo. E esse segmento PR, para a gente, tem em torno de 0,15 segundos, tá bom?
E a gente tem também um intervalo QT. O que seria o intervalo QT? É do início da despolarização do ventrículo, até o final da despolarização da repolarização do meu ventrículo. Então, esse intervalo QT, ele tem geralmente cerca de 0,35 segundos. E os nossos batimentos cardíacos? Como a gente vai determinar os batimentos cardíacos, né? Esse é um ponto que geralmente é cobrado em prova, mas é bem fácil e é coisa do dia a dia, tá? Isso aí não tem como vocês formarem em medicina, vocês serem médico e vocês não saberem fazer isso, porque é dia a dia, tem que fazer, tá? Então, para a gente determinar os nossos batimentos cardíacos, primeiro de tudo, a gente tem que saber se a gente está diante de um eletrocardiograma com ritmo regular ou um eletrocardiograma com ritmo irregular, porque aí vai mudar as contas, tá? Então, vamos lá ver uma coisinha primeiro. Isso aqui que está na tela para vocês é um eletrocardiograma normal, tá? Um eletrocardiograma normal, que é um eletrocardiograma que está com um ritmo regular. Como que eu sei que esse ritmo é regular? Eu vou olhar a distância entre o meu complexo QRS e outro. Ó, olhem aqui para essa derivação D2, essa de baixo aqui, grandona, ó. A última de baixo, grandona, derivação 2, tá? D2. Eu vou olhar a distância entre um complexo QRS, ao complexo QRS, e outro complexo QRS, QRS, e outro complexo QRS, QRS, e outro, e outro, e outro. Eu vou analisar a distância entre eles, esses complexos QRS. Essa distância se mantém regular ou irregular? O que seria regular? É quando a quantidade de quadradões que eu tenho entre um intervalo R e outro, aqui em cima eu tenho uma R, né? E aqui em cima eu tenho outra R, né? Olha aqui nessa imagem, ó. Intervalo RR, que é complexo QRS. Então, aqui, o pico máximo do complexo QRS é a onda R. O pico máximo do outro complexo QRS é outra onda R. Então, o intervalo RR, que é a distância entre uma onda R e outra, eu tenho que analisar para ver se eu estou diante de um ritmo regular ou irregular. Então, eu vou contar a quantidade de quadradões que eu tenho entre um intervalo R e outro intervalo RR, e outro intervalo RR, e outro, e outro, e outro, e outro, e assim sucessivamente. Se essa distância entre o intervalo RR, nem todos os segmentos do eletrocardiograma, se mantém regular, sempre se mantendo mais ou menos a mesma quantidade de quadrados grandes, eu estou diante de um ritmo regular. Agora, se, por exemplo, no primeiro que eu vou analisar, tem 4 quadradões. No segundo, tem 2. No terceiro, 5. No quarto, 2. Eu estou diante de quê? De um ritmo irregular. E como eu sei isso? Através da distância do intervalo RR. Se está mantendo o mesmo padrão em todos os intervalos RR. Se mantém o mesmo padrão, a mesma quantidade de quadradões em uma base média, mais ou menos, né? Eu estou diante de um ritmo regular. Se não se mantém essa quantidade de quadradões entre o intervalo RR, eu estou diante de um ritmo irregular, tá? E aqui nesse eletrocardiograma, eu consigo identificar todas essas ondas? Consigo, facilmente. Olha aqui, ó. Uma onda de despolarização do meu átrio. Olhem D2 longo. Essa grandona aqui de baixo. Então, o que é que eu vou ver? Uma onda de despolarização dos meus átrios. Aqui. Um complexo QRS. E uma onda de repolarização dos meus ventrículos. Isso aqui é um batimento cardíaco. Aí eu vou para o outro batimento cardíaco. Outra onda P, complexo QRS, onda T. Aí depois, outro batimento cardíaco. E assim eu vou analisando sucessivamente, tá? E para definir a frequência, olhar a distância entre o intervalo RR, se mantém regular entre todos os intervalos RR de uma derivação
longa, né? A base da gente geralmente é D2, certo? Então, o cálculo que a gente vai fazer para definir esse ritmo ser regular, se a gente está diante de um ritmo regular, como é nessa imagem aqui, tá? A gente está diante de um ritmo regular, a mesma quantidade de quadradões entre um intervalo RR e outro, está se mantendo mais ou menos a mesma quantidade, então é um ritmo regular. Então, para a gente definir um ritmo regular, a frequência cardíaca, tem duas formas. Uma forma é eu contar a quantidade de quadradões que tem entre um intervalo R e outro e dividir isso por 300. Ou seja, eu vou pegar aqui, nessa figura 11.1 aqui da gente, tá? Eu vou pegar esse intervalo RR, esses dois picos, e eu vou contar os quadradões. 1, 2, 3, 4, mais ou menos, né? Porque esse aqui está pegando uma partezinha e esse aqui está pegando outra partezinha. Então, eu tenho mais ou menos 4 quadradões. Então, eu vou pegar 300, dividir por 4. E eu vou ter a quantidade da minha frequência cardíaca. A minha frequência cardíaca desse paciente meu. Tá? Então, façam aí, vocês que estão com calculadora. 300 dividido por 4, dá quanto? Ninguém? 75 batimentos cardíacos. É o que a gente tem aqui, tá? 75 batimentos cardíacos, que é a quantidade de quadradões, eu vou contar a quantidade de quadradões que eu tenho no intervalo RR. E vou dividir por 300, ou seja, 300 dividido pela quantidade de quadradões no intervalo RR. E tem outra forma também que eu posso fazer, que é pegar 1.500 e dividir pela quantidade de quadradinhos. Dentro de cada quadradão desse, existem 5 quadradinhos. Dentro de cada quadradão, existem 5 quadradinhos. Então, se eu tenho 4 quadradões, eu tenho quantos quadradinhos? 20, né? 4 vezes 5. Se dentro de cada quadradão são 5 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu pego 4 quadradões, multiplico pela quantidade de quadradinhos, que é 5 em cada um, e me dá 20 quadradinhos. E aí eu vou pegar 1.500 e dividir por 20. Tá? 1.500 dividir por 20. E vai me dar a frequência cardíaca do meu paciente. Beleza? Isso é quando a gente está falando de um ritmo irregular. Mas quando a gente está falando de um ritmo que é irregular, o cálculo é diferente. Por quê? Porque eu não posso pegar como parâmetro um intervalo RR. Por quê? Porque o ritmo é irregular. Ou seja, aqui... Alguém quer falar? Olá, alguém quer falar? O áudio tá meio estranho aí, viu, Leonardo? Ô, professor, ela tá querendo saber, e se dentro de um quadradão tiver 4 quadradinhos? Não existe. Pelo que eu entendi, foi isso. Não existe nenhum traçado eletrocardiográfico. O padrão é sempre esse. Dentro de um quadradão, sempre tem 5 quadradinhos. Sempre. Entendeu? Você vai fazer a sua conta de acordo com se você quer fazer por quadradão ou por quadradinho. Se você quer fazer por quadradinho, por exemplo, não tá dando para escutar seu áudio, não. Tá com ruído. Tá parecendo que tá queimado. Ô, Léo, coloca o fone de ouvido, que aí você consegue falar certinho, o professor consegue ouvir. Você tem o fone do tablet? Professor, eu acho que é porque na sala, o doutor fez uma pegadinha com a gente. Ele mostrou para a gente um eletrocardiograma com quatro quadradinhos dentro de um quadrado grande. E ele perguntou para a gente aonde é que estava o erro, sabe?
Mas o erro é nisso, que não Pois existe. é, era isso. E aí a gente acabou não se atentando a esse detalhe, porque não pode ser 4, tem que ser 5, né? Sim, Não existe. exatamente. Em todo papel, o papel é padronizado mundialmente, tá? O papel do traçado do eletrocardiograma. Todo o papel do traçado do eletrocardiograma, ele vai vir com quadradões e dentro desses quadradões, quadradinhos. Oi, doutor, tá me escutando? Tá com ruído aí. Ô, Léo, é porque vocês dois tá muito perto um do outro. É com o tablet E aí um perto. do outro. Aí tá dando eco. Ó, vamos sedimentar uma coisa aqui. O papel do eletrocardiograma, ele sempre vem com com quadradões e quadradinhos. Dentro de cada quadradão tem que ter 5 quadradinhos como base de referência, tá? Ah, mas Oi, aconteceu doutor, tá me comigo que eu fiz um eletrocardiograma e nesse eletrocardiograma estava lá com 4 quadradinhos dentro de um quadradão. Você então vai fazer seu cálculo, tá errado esse papel, para começar. Mas tem como você fazer o cálculo e você não errar. Como que você vai fazer? Você vai pegar e vai contar um quadradinho por um. E aí você vai dividir por 1.500, que aí não tem erro. Entende? Então você vai pegar, tem um aqui que tem 4 quadradinhos dentro dele, um quadradão. Eu vou contar 1, 2, 3, 4. Aí vou contar o outro quadradão. 1, 2, 3, 4. O outro, 1, 2, 3, 4, 5. Esse outro veio com 5. E aí eu vou contar a quantidade total. A quantidade total deu 18. Por exemplo, eu vou pegar 1.500 e dividir por 18. Essa vai ser a sua frequência cardíaca de acordo com aquele traçado eletrocardiográfico. Só que o padrão correto, mundialmente preconizado, é um quadradão e dentro desse quadradão tem 5 quadradinhos. Esse é o padrão. E, por exemplo, já volto aqui para você falar, Leonardo. Mas olha aqui, ó. Nessa imagem, o que é que a gente tem? Intervalo RR, correto? Vamos contar a quantidade de quadradinhos. Aí a gente vai contar um por um, tá? Nesse primeiro aqui, quando a gente está olhando de esquerda para a direita, esse primeiro quadradão aqui, ele tá meio que cortado, né? Não tá pegando ele completo. Então eu vou contar a quantidade de quadradinhos que eu vejo aqui, no intervalo RR. Nesse primeiro, 1, 2, 3. No primeiro tem 3, tá? No segundo, 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí no último, 19, 20, 21. Deu 21, certo? Por quê? Porque os dois quadrados grandes, iniciais e finais, eles não estão completamente completos, porque tem um intervalo no meio deles praticamente. Então, a quantidade de quadradinhos altera. Então, quando eu estou diante de um eletrocardiograma dessa forma, eu tenho que preconizar contar quadradinhos ao invés de quadradão. Eu, Ravel, no meu dia a dia como médico, eu sempre conto quadradinhos. Eu nunca conto quadradão. Porque com quadradinho, não existe erro. Com quadradinho, eu contando quadradinho, vai me dar a frequência cardíaca do paciente específica. E não vai ter erro. Se de falta de quadradinhos, se eu contar só quadradão e etc. Entende? Então, o ideal é fazer dessa forma, tá? Você contar um por um. Vai demorar mais um pouco, mas é melhor para o seu paciente, porque você vai ter um parâmetro mais fidedigno. Pode falar. Entendi, doutor. Eu entendi. O senhor está me escutando? Tô sim, pode falar. Eu consegui entender. A minha pergunta é porque eu mesmo fiz um eletrocardiograma há 10 dias e o quadradão veio com 4 quadradinhos dentro. E aí a gente ficou na dúvida, sem saber como fazer a contagem, né? Sim. Então não é um parâmetro normal.
Não, não Quando é. tem. Mas aí, se, por exemplo, veio no seu que você fez 4 quadradinhos dentro de um quadradão, você vai fazer o seu cálculo com base em quadradinhos. Então, não vai ser por 300, vai ser por 1.500. Você vai Entendi. contar cada quadradinho que tem. Ah, deu 21 quadradinhos nesse intervalo RR, divide 1.500 por 21 e a sua frequência cardíaca. Você não vai levar como base quadradão, porque você vai ser mais específico, tá? Já que na folha estava com parâmetros invertidos, tá bom? Tá bom, doutor. Obrigado. Nada. Pode falar, Ana Rebeca. Boa tarde. Boa tarde. Conta também esse quadradinho pequeno que o complexo QRS está dentro? Não entendi. Você repete? Tá saindo o Tá áudio? saindo, eu tô ouvindo. Pode falar. Ah, tá. Ó, o complexo QRS, ele Sim, tá dentro de um dos quadradinhos. certo. Ele conta também Não, ou não não? conta. Não Não conta, é o conta. próximo, no caso? Isso, você conta o intervalo. O intervalo é entre um e outro. Ah, Toda tá. vez que eu falo de intervalo, eu tô falando de entre um e outro. Então, eu não vou contar o que está em cima, eu vou contar o que está entre. Então, eu vou pegar um intervalo que é R, R. Então, é o que está entre a onda R e a onda R. A onda R de um batimento, a onda R do outro batimento. E assim eu conto. Por exemplo, aqui, ó, se a gente fez o cálculo por quadradão, levando como parâmetro aquele ali, dava quantos quadradões mais ou menos? Dava 4 quadradões, não era? Sim. Então, se a gente pega 4 quadradões, 300 e divide por 4 quadradões, dá uma frequência cardíaca de 75, beleza? Mas se a gente for ser mais específico, se nós formos mais específicos e contar só quadradinho, vai dar 21 quadradinhos. E aí eu pego 1.500 e divido por 21. Aí dá um pouco diferente, porque eu estou sendo mais específico. É por isso que eu, na minha prática diária, eu prefiro contar quadradinho. Porque você contando quadradinho, você é mais específico e não tem erro. Entende? Sim, muito obrigada. Nada. Tranquilo, pessoal? Vamos voltar? Então, dessa forma, a gente consegue avaliar um ritmo regular. Agora, quando a gente fala de um ritmo irregular, a gente não pode contar esse intervalo RR, porque vai estar bem diferente de um segmento, de um intervalo para outro intervalo, porque ele não está seguindo um parâmetro, né? Não está regular, está irregular. E quando a gente está diante de um intervalo irregular, que são pacientes, por exemplo, com fibrilações, paciente com patologias, né? A gente não tem um paciente com ritmo irregular normal. Paciente com ritmo irregular geralmente é patológico. Então a gente vai contar de forma diferente. O que é que a gente vai fazer? A gente vai contar o número de ondas R, que é o pico máximo do complexo QRS, o número de ondas R dentro do intervalo de 30 quadradões. Então, a gente vai pegar um intervalo de 30 quadradões, vai contar 1, 2, 3, 4, 5, até 30 quadradões. E aí, a gente vai contar, quando chegar em 30 quadradões, a gente vai contar o número de onda R's que tem dentro desse intervalo de 30 quadradões. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse número de onda R's que deu e a gente vai fazer a nossa multiplicação por 10, que é o equivalente a 1,0 metros por segundo, né? E mais só que a gente não vai fazer o cálculo em decimal, a gente transforma para algarismo normal. Então, a gente faz a quantidade de onda R dentro do intervalo de 30 quadradões vezes 10, que vai dar a nossa frequência cardíaca exata. Por exemplo, aqui, ó, nessa imagem aqui. Aqui a gente está diante de um eletrocardiograma patológico, um eletrocardiograma que a gente tem um ritmo irregular, né? A distância desse intervalo e com esse intervalo é diferente, com esse é diferente, com esse é diferente, com esse é diferente. Vocês conseguem ver que cada intervalo RR, ele está diferente. Um está maior, outro está menor, e assim a gente está diante de um ritmo irregular. O que é que a gente vai fazer? A gente vai contar 30 quadradões no intervalo, vai contar, ó, quadradões aqui, ó. De longe a gente consegue ver. Isso tudo aqui é quadradão. Quadradão, quadradão, quadradão. A gente vai contar, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 quadradões. Aí a gente vai contar a quantidade de onda R que tem dentro desse intervalo de 30 quadradões. Vamos lá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente está diante de 12 onda R's no intervalo de 30 quadradões. Aí o que é que a gente vai fazer para determinar essa frequência cardíaca dentro de um eletrocardiograma de ritmo irregular? A gente vai pegar esses 12 quadradinhos, esses 12 onda R's dentro desse intervalo de quadradões e multiplicar por 10. Então a gente vai fazer 12 vezes 10, que a gente vai ter a nossa frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto. Né? Nesse paciente aqui, a gente tem uma frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, um paciente com um eletrocardiograma com alteração, com ritmo irregular, e esse paciente tem que ser investigado o que é que está acontecendo. A gente consegue ver patologia específica aqui, né? Que eu não vou entrar no âmbito com vocês, mas vejo uma patologia atrial, ó. O átrio do paciente tremendo, tá vendo? O átrio dele está tremendo. Então, tem uma fibrilação atrial, né? E a característica da fibrilação atrial é um ritmo irregular, beleza? Então, dessa forma, eu consigo calcular a frequência cardíaca quando eu estou diante de um ritmo irregular, tá? Ritmo regular, duas formas. 300 dividido pela quantidade de quadradões. Quer ser mais específico? Faz 1.500 dividido pela quantidade de quadradinhos. Se eu estou diante de um ritmo irregular, aí eu vou contar a quantidade de onda R que tem no intervalo de 30 quadradões. Achei a quantidade de onda R, pego essa quantidade e multiplico por 10. Aí eu vou ter a nossa frequência cardíaca do paciente, tá bom? E agora a gente vai falar das derivações eletrocardiográficas, tá? As derivações eletrocardiográficas, a gente vai ter derivações que são bipolares e derivações que são unipolares, tá? As derivações bipolares são derivações que vão ser diferença de potencial de membros entre membros, certo? Tanto membros superiores como membro inferior. Diferença de potenciais elétricos entre membros superiores e inferiores. Então, isso vai ser as nossas derivações bipolares. E essas derivações bipolares, a gente vai ter 3 específicas, que é D1, D2 e D3. D1 é uma derivação que ela vai olhar para a gente o quê? É a diferença de potencial do meu braço direito para o meu braço esquerdo. Então, é uma setinha que vai ser colocado na nossa derivação D1, que é do braço direito para o braço esquerdo. Então, a seta é assim, ó. Diferença de potencial do braço direito para o braço esquerdo. D2 vai ser a diferença de potencial do meu braço direito para minha perna esquerda. Braço direito para a perna esquerda. Então, a seta de D2 vai vir de cima para baixo. Parecida com o sentido do impulso elétrico, ó, de cima para baixo. O sentido do impulso elétrico que passa lá no nosso sistema de condução, lembra? Mais ou menos parecido. D3 vai ser a diferença de potencial do meu braço esquerdo para minha perna. Então, D3 vai ter um trajeto diferente de D2. D2 é de direita para esquerda. D3 vai ser de esquerda para direita, tá? D3 vai ter um trajeto diferente de D2, ao contrário de D2, certo? E essas derivações são derivações do tipo bipolares, que são diferença de potenciais dos membros, que é como se eu estivesse olhando o meu coração, colocando eletrodos para olhar meu coração de fora, receber esse estímulo elétrico que passou no coração através do nosso sistema de condução para gerar ondas eletrocardiográficas que vão estar me mostrando o meu coração pela parte de fora dele, tá? Então, eu vou ter D1, D2 e D3. E essas derivações, essas setas que eu falei para vocês, ó, D1 do braço direito para o braço esquerdo, D2 do braço direito para a perna esquerda, D3 do braço esquerdo para a perna esquerda. O que é que vai formar? Vai formar para a gente um triângulo de base invertida,
quase no formato do coração. O coração não tem o formato de um semicone, um triângulo de base invertida, então vai formar um triângulo para a gente de base invertida, que é de acordo com suas setas. D1, D2 e D3, formando um triângulo de base invertida para a gente, certo? E esse triângulo é nomeado pelos fisiologistas como o triângulo de Einthoven, que foi o primeiro a descrever essas derivações eletrocardiográficas, tá? Esse triângulo de Einthoven é formado pela diferença de potencial dos meus braços direito, esquerdo e perna esquerda, dando as derivações D1, D2 e D3. E também nós vamos ter uma lei de Einthoven. Temos o triângulo de Einthoven e a lei de Einthoven. A lei de Einthoven fala sobre essas derivações. A lei de Einthoven fala que a soma, se eu somar os potenciais gerados, né, de carga elétrica da minha derivação D1 e D3, esse potencial elétrico vai ser igual a D2. Então, se eu somar o potencial da derivação 1 com o potencial da derivação 3, vai ser igual ao potencial da derivação 2. E esse potencial elétrico, que é dado em milivolts para a gente, como aqui está na imagem 11.6 do Guyton, para vocês, eles são potenciais gerados através da reação desses eletrodos, né, com a nossa superfície do coração, né? Passou o estímulo elétrico, vai ter um estímulo nos nossos tecidos e com isso vai ser estimulado essas ondas eletrocardiográficas em D1, D2 e D3, com potenciais elétricos. Por exemplo, quando eu falo de D1, que vai ser a diferença do potencial do braço direito para o braço esquerdo, vai ter um potencial de cerca de 0,5 milivolts. Já D3, que é a diferença de potencial elétrico do braço esquerdo para a perna esquerda, vai ter uma diferença de potencial elétrico de 0,7 milivolts. E D2, que é da diferença de potencial do braço direito para a perna esquerda, vai ter uma diferença de um potencial de derivação de cerca de 1,2 milivolts. É o que vai ter maior potencial elétrico. E isso é explicado para a gente porque, como eu falei para vocês, eu dei um spoiler, não sei se teve alguém que pegou, mas eu falei que D2, ela segue o mesmo sentido do impulso elétrico. Então, o nosso impulso que é gerado lá no nódo sinusal, vai para o nódo atrioventricular, depois feixe de His, depois fibra de Purkinje, o trajeto desse impulso, ele é sempre de cima para baixo, de direita para esquerda, de trás para frente. O sentido desse impulso sempre é desse jeito. E D2 é a derivação que mais se aproxima do sentido do impulso. Por isso que o potencial elétrico dessa derivação é o maior das três. Então, o que a lei de Einthoven fala? Se eu somar a derivação 1 com a derivação 3, se eu somar 0,5 mais 0,7, eu vou encontrar o valor do potencial da derivação 2, o potencial de D2, que é 1,2. 0,5 mais 0,7 é igual a 1,2. Então, é isso que a lei de Einthoven fala, que o potencial da derivação 1 mais o potencial da derivação 3 é igual ao potencial da derivação 2. E por que isso? Porque D2, a derivação 2, é a derivação mais fidedigna do nosso eletrocardiograma, porque é a derivação que mais se aproxima do sentido do impulso elétrico. E como a gente vê isso também? A gente pode ver isso através do eletrocardiograma. Me diga aí qual é a única derivação que se repete no eletrocardiograma. E essa derivação que se repete no eletrocardiograma traz para a gente ainda uma bem longa dela. É só D2. Nenhuma outra derivação se repete no eletrocardiograma. Só D2. E a gente vê D2 longo aqui embaixo, porque ela é a derivação mais fidedigna ao que está acontecendo com o potencial elétrico do nosso coração, porque ela tem o mesmo sentido, o mesmo trajeto do impulso elétrico do nosso coração. Por isso que ela é a mais fidedigna, é a mais positiva, a mais correta. Por isso que sempre quando a gente quer olhar um eletrocardiograma, a gente começa olhando o D2. Se a gente vai contar a frequência cardíaca, a gente conta a frequência cardíaca por D2. Se a gente quer ver se o ritmo está regular ou irregular, a gente faz isso através de D2, certo?
E aqui a gente tem a projeção eletrocardiográfica do imagem 11.7 do Guyton sobre D1, D2 e D3. D1, D2 e D3, tá? D1, D2 e D3. D1, a gente vê que é uma derivação que está positiva, só que ela tem o seu potencial elétrico, né, é um pouco reduzido em relação às outras. D2, ó, como é super positivo. D2 é o mais fidedigno, passa no sentido do impulso. E D3 é um pouco diminuído também. E isso é explicado pelas setinhas que eu falei para vocês. Ó, D1, diferença de potencial do direito para o braço esquerdo, né? Seta para lá. D3, diferença de potencial do braço esquerdo para a perna esquerda. Então, seta para cá, não é? E D2, diferença de potencial do braço direito para a perna esquerda. Então, seta para cá, formando um triângulo de base invertida, certo? Então, dessa forma, D2 é a que passa mais no sentido do impulso elétrico do coração. Por isso que ela é a mais fidedigna, por isso que ela é a mais positiva, certo? Ela é a que se repete no traçado do eletrocardiograma, porque é o nosso parâmetro de o que está mais correto, certo? D1 é olhando de direita para a esquerda a seta. Então está um pouco distante do sentido do impulso elétrico. Então ela fica menos positiva, ela fica mais fraquinha. E D3 vai no sentido contrário. Está próximo? Tá, mas é um sentido contrário. Está indo de direita para a esquerda. Não está indo no sentido do impulso elétrico em si, como D2, que é de direita para esquerda. D3 está indo de esquerda para direita. Tá? Aí foge um pouquinho do sentido do impulso. As derivações unipolares aumentadas dos membros. A gente tem derivações que são bipolares e derivações que são unipolares. As derivações unipolares são derivações que estão olhando como um ponto de referência dentro do nosso coração, totalmente dentro do nosso coração. São essas derivações do tipo unipolares. Então, essas derivações são tidas como AVR, AVL e AVF. E essas derivações são derivações que é quando a gente conecta ao terminal negativo por meio de resistências elétricas. Então, por exemplo, o que é que a gente vai fazer nessas derivações unipolares? A gente vai conectar dois membros, a gente vai conectar a um terminal negativo, 2 membros, tá? E o terceiro membro, a gente vai conectar a um terminal positivo. Então, o que é feito? AVR, que é olhando de dentro do coração para o braço direito. Ó, por isso que é AVR, o R do inglês, o right, né? Então, dentro do coração para o braço direito. Então, a AVR vai ser conectada a um terminal negativo. A AVL é do lado esquerdo. Então, é de dentro do coração, olhando para o meu braço esquerdo. Vai ser conectado também a um terminal negativo, porque 2 dos membros são conectados ao terminal negativo. E esses 2 dos membros vai ser o membro superior direito e o membro superior esquerdo conectados a um terminal negativo. E a AVF, que é a derivação que fala de foot, que é de perna, ela vai ser conectada, vai ser a única que vai ser conectada a um terminal positivo. Então, ela vai estar olhando para a perna esquerda, tá? E olha aqui, esse paciente com os braços abertos, a gente consegue ver um triângulo de base invertida, onde a gente vai ter aqui, ó, na parte superior da base, D1 de direita para a esquerda, D2 de direita para a perna esquerda, D3 de esquerda para a perna esquerda, certo? De braço esquerdo para a perna esquerda. E assim a gente vai ter as laterais do nosso triângulo. E dentro do nosso triângulo, a gente vai ter uma parte que olha para a perna esquerda, que é de dentro do coração para a perna esquerda, ou do centro do triângulo para a perna esquerda, que é a VF, que é um terminal positivo. A gente vai ter do centro do nosso triângulo para o braço esquerdo, que é a VL, olhando para o lado esquerdo, que é conectado a um terminal negativo. E a gente vai ter também AVR, que é de dentro do centro do nosso triângulo, olhando para o nosso braço direito, que vai ser conectado a um terminal negativo. Então, a gente vai ter negativo, negativo, positivo.
Então, é negativa VR, negativa VL e positivo AVF, certo? E a gente pode colocar numa projeção, por exemplo. Ó, vamos lá. Vamos de novo para nossas imagens aqui, para facilitar. Vou apagar isso aqui. Vamos lá, gente. Ó, o que é que a gente pode fazer? Derivações bipolares, D1, D2 e D3. Derivações unipolares, AVR, AVL e AVF. O que é que a gente vai ter? As derivações bipolares é a diferença do potencial do braço direito para o braço esquerdo. Do braço direito para a perna esquerda. E do braço esquerdo para a perna esquerda. Então, eu vou ter aqui em cima D1. Eu vou ter aqui do lado direito D2. E aqui do lado esquerdo D3. Certo? As minhas três derivações bipolares. Aqui é o quê? Lado direito, braço esquerdo, e aqui é perna esquerda, certo? Perna esquerda. Então, eu vou ter diferença de potencial do braço direito para o braço esquerdo, D1. Diferença de potencial do braço direito para a perna esquerda, D2. Diferença de potencial do braço esquerdo para a perna esquerda, D3. Qual é a mais fidedigna em relação ao sentido do impulso elétrico? D2. Ela passa mais ou menos no mesmo sentido do impulso elétrico. O nosso impulso elétrico começa no nodo sinusal, lembra? Ó, vou fazer um vermelho, para ficar mais fácil. Nosso impulso elétrico ele começa onde? No nodo sinusal, aí vai o nó ventricular, feixes de His, fibras de Purkinje. Então, o sentido do nosso sistema de condução do nosso impulso elétrico de cima para baixo, de direita para esquerda, de trás para frente. É assim que funciona o nosso sistema de condução. E D2, que é a diferença de potencial do braço direito para a perna esquerda, tá de cima para baixo, né? E de direita para esquerda. No mesmo sentido do nosso impulso elétrico. Por isso que ela é a mais fidedigna de todas. Isso aqui é o que a gente conhece como o triângulo de Einthoven. Mas aí a gente pode botar dentro desse triângulo as derivações que são unipolares, que são as derivações unipolares, que são derivações que estão olhando de dentro do coração. Vamos supor que é nosso coração. Então, ela está olhando de dentro do coração para fora. Então, uma derivação que está olhando do centro do triângulo, de dentro do coração, para o lado, para o braço direito, que derivação é essa? Vai ser uma derivação chamada de AVR, de direito. Uma derivação que está olhando do centro do coração, do centro do triângulo, para o braço esquerdo, vai ser uma derivação chamada de AVL, L de esquerdo. E a derivação que está olhando do centro do triângulo, do centro do coração, para a perna esquerda, é uma derivação chamada de AVF, F de perna, tá? E assim eu tenho todas as projeções das derivações bipolares e unipolares. Bipolares e unipolares. Quando a gente falar de eixo, a gente vai pegar essas derivações que estão fora do coração e colocar ela dentro do coração. É só isso que a gente vai fazer. Mas a gente vai falar disso ainda, tá? Vamos voltar para slide. Então, agora a gente vai falar das nossas derivações que são derivações precordiais. Derivações torácicas precordiais. Com frequência, o eletrocardiograma são registrados pela colocação de eletrodos à superfície anterior do nosso tórax, diretamente sobre o coração, em um dos pontos mostrados
nessa nossa figura, a figura 11.8 do Guyton. São eletrodos colocados no nosso pré-córdio, região pré-cordial, para ter a nossa diferença de potenciais elétricos dessa região precordial. Esses eletrodos, eles são conectados a um terminal positivo do eletrocardiografo. E o eletrodo negativo, denominado eletrodo indiferente, é conectado simultaneamente no braço direito, ao braço esquerdo e à perna esquerda, por meio de resistências elétricas iguais, tá? Então, a gente vai colocar, através desse eletrodo indiferente, a gente vai conectar esse eletrodo ao braço direito, ao braço esquerdo e à perna esquerda, todos com o mesmo terminal, com a mesma quantidade de frequência nesse terminal, de resistência elétrica nesse terminal. Aqui, ó, 5.000 ohms, 5.000 ohms, 5.000 ohms, todos. E, por final, a gente vai colocar os nossos eletrodos precordiais na região do nosso pré-córdio, que é de 1 a 6, que aí vem V1, V2, V3, V4, V5 e V6, em regiões específicas do nosso pré-córdio, tá? Essas regiões específicas do nosso pré-córdio, que são colocados esses eletrodos pré-cordiais, essas derivações torácicas pré-cordiais, são áreas que vão ter contato direto com a parede do nosso coração, nossa parede do nosso coração. Então, esses eletrodos conectados, a depender de qual derivação seja, que tenha contato com a parte de uma determinada área da parede do coração, dá registros de patologias específicas relacionadas à parede do nosso coração. Então, patologias relacionadas à parede miocárdica, por exemplo. Então, a gente consegue ver, bem característico, nessas derivações que são pré-cordiais. Tá? Por exemplo, nas derivações V1 e V2, os registros do nosso complexo QRS são, na maioria das vezes, negativo. Por que esse registro é negativo na maioria das vezes? V1 e V2 são derivações que são colocadas aqui em cima, na parte de cima do coração. V1 e V2, bem na parte de cima do coração. E essa parte de cima do coração é chamada de base, porque o coração ele tem um formato de um semicone, não é? Um triângulo de base invertida. Então, essa região de cima do coração é a base, e a região de baixo do coração, a ponta do coração, é o ápice do coração. Nessa região de cima do coração, onde são colocadas essas derivações V1 e V2, é uma região onde a gente vai ter ela, na maioria das vezes, eletronegativas, porque a região que é tida como eletropositiva por causa da quantidade de descarga de despolarização é a região do ápice, por conta da região ventricular. Então, a região da base, essa região mais de cima do coração, ela é tida como eletronegativa. É por isso que V1 e V2 no traçado do eletrocardiograma, geralmente a gente vai ver como derivações negativas, derivações para baixo, ao invés de estar para cima. Tá? V4, V5 e V6, por estarem orientadas na direção do músculo ventricular, são todas nessa região do músculo ventricular, elas vão ser derivações tidas como derivações positivas, bem positivas, pela área ser eletropositiva. E essa região ventricular precisa fazer muita força para contrair, então muita força para despolarizar. Então são regiões que têm que estar bem eletropositivas. Consequentemente, as derivações que estão conectadas com essa área, que é V4, V5, V6, geralmente são bem positivas. V3, eu não esqueci de V3. V3 é uma derivação que a gente chama de isoelétrica, que é uma derivação que ela está no meio de tudo. Então ela não sabe se fica negativa, não sabe se fica positiva. Então, ela é chamada de uma derivação isoelétrica. Por isso que ela tem um traçado para cima, mas ela também tem um traçado para baixo. Porque ela é isoelétrica, ela está no meio de tudo. No meio do que é base, no meio do que é super eletropositiva, que é a região do ápice. Tá? E aqui a colocação dessas derivações. Como a gente vai colocar essas derivações? Tá? Nosso ponto de referência para colocar essas derivações é o quarto espaço intercostal. E como que eu vou achar esse quarto espaço intercostal? Tocando? Não é tão legal tocando na vida real, porque tem pacientes que tocando você não consegue achar os espaços intercostais, por conta de pacientes muito obesos e etc. Então, o que é o ideal? Você ter pontos referenciais anatômicos
para você conseguir achar o local correto de colocar as suas derivações torácicas precordiais, né? Então, se eu sei que V1 e V2 tem que ficar no quarto espaço intercostal, primeiro de tudo, eu vou palpar meu esternon. E no meu esternon eu tenho uma área conhecida como ângulo de luz, que é uma área de sobressaliência óssea, que é o ponto de encontro entre o meu manúbrio esternal e o meu corpo do esternon, formando essa área de sobressaliência óssea que é chamada de ângulo de luz. Nessa área de sobressaliência óssea, se eu estou localizado, se eu estou para o lado direito ou lado esquerdo, eu estou na região mais ou menos do meu segundo espaço intercostal. Então, meu segundo espaço intercostal, só com a área de referencial anatômico, eu já consegui achar ele, meu segundo espaço intercostal. Então, se eu desço mais um pouquinho para baixo, eu estou na região do meu quarto espaço intercostal. Principalmente como um ponto referencial, se a gente se a gente quer falar, vamos supor, de homens, que é mais fácil de ter esse ponto referencial, a linha intermamilar. A região da linha intermamilar, entre os meus mamilos, é a região do meu quarto espaço intercostal. Então, essa região intermamilar é o quarto espaço intercostal. Então, do meu lado direito, eu vou colocar V1 no quarto espaço intercostal direito. No meu lado esquerdo, eu vou botar V2 no meu quarto espaço intercostal esquerdo. E bem rente ao esternon, nessa parte paraesternal, que é bem colada com o esternon. No espaço, quarto espaço intercostal direito e esquerdo, só que bem colado ao esternon, não é muito espaçado, certo? E aí eu já tenho a colocação de V1 e V2. Depois eu não vou colocar V3, primeiro eu vou colocar V4, porque V3 eu vou colocar ele através da referência que eu vou ter entre as outras derivações. Primeiro eu vou colocar V4. V4 eu vou colocar no quinto espaço intercostal esquerdo. Então, para o lado esquerdo, quinto espaço intercostal. Outro ponto de referência anatômica que eu posso usar é a minha apófise xifoide, do esternon, última porção do meu esternon. Minha apófise xifoide do esternon, ela está geralmente ali a nível do meu sexto espaço intercostal. Então, se eu vou um pouquinho para minha esquerda e um pouquinho para cima, bem pouco mesmo, eu já encontro o meu quinto espaço intercostal. Mas só que fala que V4 é para ser colocado no quinto espaço intercostal, linha médio-clavicular, ou posso chamar também de M-clavicular. O que seria isso? Eu vou pegar minha clavícula e dividir a minha clavícula em uma parte que é medial e uma parte que é lateral. E eu vou pegar essa clavícula e vou dividir ela no meio para poder fazer essa divisão. Dividir a minha clavícula no meio. É um osso que eu vou dividir ela no meio. Então, essa linha que vai passar no meio da minha clavícula é uma linha chamada de linha médio-clavicular ou M-clavicular. Esquerda, né? Porque tem que ser do lado esquerdo. E aí eu já tenho aqui meu dedo no ponto referencial, que é mais ou menos o quinto espaço intercostal. Só vou trazer meu dedo para a linha M-clavicular ou médio-clavicular, tá? Linha M-clavicular esquerda, V4. V3 eu vou colocar entre o eletrodo de V2 e o eletrodo de V4. Então, V4 está aqui, correto? V2 está aqui. V3 vai estar aqui, entre V2 e V4. E já coloquei V3 de forma fácil, sem nem usar ponto referencial. V5 e V6 seguem também o quinto espaço intercostal, mais esquerdo, né? V5 e V6 seguem o quinto espaço intercostal esquerdo também, assim como V4, só que V4 era a linha médio-clavicular. V5 é a linha axilar anterior. Nossa linha axilar, ela tem uma porção que é anterior, uma porção que é lateral, ou região média, e uma porção que é posterior. Na linha axilar anterior, eu vou colocar V5, no quinto espaço intercostal, linha axilar anterior. E V6 no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha axilar lateral. Ou seja, vai ser V4, V5 e V6. V4, V5 e V6, tá? V5 geralmente fica um pouco abaixo já do mamilo, né? Como ponto referencial anatômico também. E aqui a gente tem a colocação de todos os eletrodos, né? Que tem um mnemônico que dá para a gente usar, que muita gente usa no dia a dia, que a maioria dos eletrocardiógrafos, eles são
dessa forma, né? Que a gente pode utilizar, por exemplo, para derivações que são bipolares e unipolares, são esses eletrodos colocados no braço. Então, vai ser sempre um eletrodo preto na perna direita e um eletrodo vermelho no braço direito. No lado esquerdo vai ser um verde na perna esquerda e um amarelo no braço esquerdo. Como que o pessoal usa para gravar? O pessoal usa time de futebol, por exemplo. Aqui, do lado direito, eu tenho Flamengo, preto, vermelho, Flamengo, preto, vermelho. Aqui, do meu lado esquerdo, eu tenho um Brasil, verde, amarelo, Brasil, verde, amarelo. Eu estava falando, quando a gente estava falando de triângulo de Einthoven, o paciente lá com o braço aberto, a gente viu o triângulo perfeito, botou todas as derivações e tal. A gente via só falando de braço direito, braço esquerdo e perna esquerda, né? E a perna direita. O eletrodo preto, ele serve como se fosse um aterramento, é um neutro, um fio terra, um aterramento. Por quê? Quando a gente falou lá de excitação, a gente estava falando que nosso corpo é composto por água, muita água, correto? Se nosso corpo é composto por bastante água, nosso corpo ele conduz eletricidade muito fácil. Se eu faço interações elétricas da parte de fora com a parte de dentro do nosso corpo, a tendência da gente tomar choque é muito grande, por conta da quantidade de água que a gente tem no corpo, a quantidade de condutibilidade elétrica que nosso corpo tem, por ser, na sua maior parte, composto por líquido, por água, tá? Então, a gente tem que ter um sistema de aterramento para que a gente não tome choque, porque a gente toma choque no dia a dia por isso, porque a gente não tem um sistema de aterramento. E o eletrocardiograma, ele funciona também com um sistema de aterramento que é através de um neutro, de um eletrodo indiferente, né, que é o eletrodo neutro. E esse eletrodo neutro, ele é colocado sempre na perna direita. Por isso que na perna direita eu tenho preto e no braço direito vermelho, tá? Perna esquerda verde, braço esquerdo amarelo. Então, lado direito, Flamengo, preto, vermelho. Lado esquerdo, Brasil, verde, amarelo. E assim fica fácil de gravar, tá? E para a gente interpretar um eletrocardiograma, meu Deus, que dificuldade o eletrocardiograma para interpretar. A gente já viu de forma jogada alguns pontos para a gente interpretar o eletrocardiograma normal, mas a gente vai organizar agora. O passo a passo é geralmente esses 5. A gente vai olhar a frequência cardíaca através daquele cálculo. Ritmo e organização, que a gente precisa saber o ritmo e a organização para a gente poder contar a frequência cardíaca, né? Para a gente saber se é regular ou irregular. Onda P, saber se eu tenho uma presença da onda P, que é a onda de despolarização atrial, em toda a região do meu eletrocardiograma. Todas as derivações que são positivas do meu eletrocardiograma. Porque se eu não tenho uma presença da onda P no meu eletrocardiograma, aí tem patologias específicas relacionadas a isso. Tenho que ver o complexo QRS, que é a região de despolarização do meu ventrículo, complexo QRS, se ele está presente, se ele está estreito, se ele está alargado, tudo isso para definir patologias a depender do que eu achar de diferente, tá? Geralmente o complexo QRS, ele é estreito, tá? Geralmente o nosso complexo QRS é estreito, ele não é alargado. Se eu encontro ele alargado, que é esse intervalo QS, ele muito alargado, eu estou diante de patologias. Geralmente patologias ventriculares, né? Patologias com sobrecargas ventriculares. E tenho que olhar também a onda de repolarização, que é a minha onda T, se ela está presente ou se ela não está. Se ela não está presente, também tem patologias específicas. Se ela está mais alongada, mais apiculada, tem patologias específicas. Ou se ela está invertida, também tem patologias específicas. E aqui, de novo, nosso eletrocardiograma normal, para a gente avaliar ele rapidamente. Como a gente vai avaliar? Vamos lá. Primeiro de tudo, ritmo e organização. Vamos lá ver o ritmo e organização para a gente definir a nossa frequência cardíaca. O ritmo é o quê desse eletrocardiograma? Ele é regular? Um ritmo organizado? Né? Então, o intervalo RR se mantém em todo o trajeto do nosso eletrocardiograma. Então, eu tenho um ritmo e organização regular. E agora eu vou contar minha frequência cardíaca. Se eu estou diante de um ritmo regular, eu posso fazer 300 dividido pela quantidade de quadradões ou 1.500 dividido pela quantidade de quadradinhos. Eu quero ser mais específico. Então, faça 1.500 dividido pela quantidade de quadradinhos, que vai te dar o valor mais exato. E aí, você vai contar
quantos quadradinhos tem no intervalo RR. Vamos lá, vamos contar aqui. Aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 5, então 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23. A gente tem 23 quadradinhos no intervalo RR. Então, eu vou fazer 1.500 dividido por 23. E aí vai me dar, 1.500 dividido por 23, vai me dar a quantidade da minha frequência cardíaca, qual vai ser a frequência cardíaca do meu paciente. E 23 quadradinhos no intervalo RR é provavelmente uma frequência cardíaca normal do nosso paciente, tá? O nosso paciente está com a frequência cardíaca normal. Eu estou sem calculadora agora, quem quiser calcular para... Dá 65. 65 batimentos, aí, ó, perfeito. Eu tenho uma noção mais já pela prática, por quadradinhos, pela quantidade de quadradinhos que eu vejo, eu já sei se está diante de uma frequência cardíaca normal ou anormal. Que nem sempre a gente está com acesso à calculadora, né? Nem às vezes a gente deixa o celular em outro lugar e tal. Então, a gente tem uma noção com a prática em relação a essas coisas. Mas esse caso aí, 65 batimentos cardíacos, totalmente normal. O normal do nossa frequência cardíaca é 60 a 100 batimentos por minuto. Então, estamos diante de uma frequência cardíaca normal, tá? E terminou